Olá! Agora que na aula anterior nós já vimos os booleanos, chegou a hora de estudarmos os desvios condicionais. Um desvio condicional serve para executar uma linha do seu programa ou algumas linhas do seu programa somente se determinada condição for atendida. Então, imagine que você esteja fazendo um programa em que você está pegando a idade de um usuário. E aí você quer executar determinada porção do seu código se esse usuário for menor de idade. Para fazer isso, você vai utilizar um desvio condicional, que é o se, o if em inglês. Logo depois de declarar o if, você vai colocar uma expressão booleana. Como eu quero os menores de idade, eu vou colocar idade menor que 18. Finalizada a expressão booleana, você determina o final da cláusula if com 2 pontos. Veja que quando eu aperto Enter, nós entramos justamente naquela condição do console que mostra as reticências. Isso significa que sempre depois de um if, o Python espera mais um comando, porque esse é um comando composto. Nesse momento, cabe também nós falarmos de escopo. O escopo nada mais é do que a limitação do contexto onde o seu programa roda. Então, por exemplo, quando nós começamos um if, nós temos o escopo desse if, ou seja, qual é o escopo, as linhas do meu código que serão executadas apenas se essa expressão booleana de idade menor que 18 for atendida, ou seja, for verdadeira. Para determinar o escopo no Python, nós utilizamos a indentação. Você pode utilizar o tab ou 4 espaços. Mas apesar disso ser uma escolha, sempre é melhor você utilizar os 4 espaços e configurar o seu editor que sempre que você apertar o tab, ele coloque os 4 espaços para você. Isso porque alguns editores variam o tamanho do caractere respectivo ao tab. Então você vai poder ver um código diferente de acordo com o editor se você utilizar tab. Já quando você utiliza espaço, ele tem uma apresentação uniforme do seu código. Então quando eu defino e coloco aqui essa indentação com tab ou 4 espaços, eu vou colocar o código que eu quero que seja executado. Para imprimir algo no console, eu posso escrever print 17. Que seria um número aí menor que 18. Veja que após eu pressionar o Enter, o Python não sabe se eu ainda vou continuar no escopo desse if, ou seja, no contexto desse if, ou não. Por isso ele colocou ainda as reticências. Eu poderia colocar, inclusive, 2 linhas de código aqui. Olha só, print, e aí eu vou imprimir 16. Quando eu aperto Enter, de novo ele não sabe se o escopo terminou ou não. Para eu indicar que o escopo terminou, basta que eu aperte Enter sem indentar o código. Ou seja, então vamos entender o que aconteceu quando eu apertei Enter. O Python chega nesse if, avalia que a idade de 3 é menor que 18 e, portanto, ele vai imprimir tanto esta primeira linha quanto a segunda, que é justamente os resultados que nós vemos aqui. Quando ele chega nesta terceira linha, ele vê que não existe mais indentação. Então ele verifica que o if chegou ao fim nesse momento aqui, porque não existe indentação. Então isso que é o escopo. O escopo do if é determinado por indentação. E na realidade, todo o escopo em Python é determinado por indentação. E isso, num primeiro momento, é uma coisa estranha para quem vem de outras linguagens. Na maioria de outras linguagens, você determina o escopo com chaves, abrindo chaves e fechando chaves. Mas como você lembra do Zen do Python, legibilidade importa. E um código indentado ajuda o ser humano a identificar facilmente onde estão os escopos. Então o Python usa a própria indentação porque se o código não estiver indentado, ele não vai funcionar. Logo, todo o código Python é garantido de estar indentado e, dessa forma, facilitar a leitura para o programador. Quem programa sabe que
que a gente passa 80% do nosso tempo lendo o código, apenas outros 20% escrevendo. Então, legibilidade é sempre muito importante. Agora, veja que se eu repetir o comando, mas agora colocando a idade como 18, que é o limite ali, e se a gente repetir o comando ali do if novamente, então, se a idade é menor que 18, aí vamos imprimir, nesse caso aqui apenas 17, porque você já entendeu o escopo. Veja que, nesse caso, nada será impresso. Por quê? Porque a idade 18 não é menor que 18. Logo, ele não vai imprimir o que está aqui no contexto do if. Contudo, o if é um comando composto que possui outros dois comandos atrelados a ele. Vamos escrever aqui o if novamente e o nosso print 17. E aí, veja que eu terminei o escopo do if. Mas logo depois que eu termino o escopo do if, eu posso criar um outro comando que se chama elif. Elif vem de uma contração das palavras else if. Então aqui seria um se idade é menor que 18, e aqui se ela não for 18, eu ainda vou colocar uma outra condição. Por exemplo, se a idade for menor do que 60 anos. Aí eu vou imprimir, nesse caso aqui, e veja que de novo eu vou utilizar a indentação para definir o escopo do que vai ser executado na cláusula do elif. Então, print, e aqui eu vou colocar a própria idade na impressão. Veja que ao apertar Enter eu poderia continuar o elif se eu indentasse, mas como eu quero finalizá-lo, eu vou apertar Enter sem indentar o código. Pressiono Enter e olha só, o if é avaliado então, o idade, que nesse caso aqui é igual a 18, não é menor que o 18, portanto ele não vai imprimir essa linha com print 17. O Python vai então avaliar o elif, avaliando essa segunda expressão aqui, se a idade é menor que 60. E nesse caso ela é menor que 60, porque é 18. Logo, ele vai imprimir o que está no escopo desse elif. Portanto, imprimiu o valor de idade, que é igual a 18. Veja que, se por acaso eu colocar o valor de idade para 65 anos, e aí copiar novamente todo o comando, se a idade for menor que 18, eu imprimo o 17. Se a idade for menor que 60, eu vou imprimir a idade. Quando você tem uma última cláusula para a qual você quer executar se você não entrou em nenhuma das cláusulas anteriores, ou seja, nem o idade menor que 18 e depois disso menor que 60, você tem uma terceira cláusula que o if também aceita, que é o else. Ou seja, se nenhum dos casos anteriores forem satisfeitos, você vai executar o que estiver no escopo do else. Portanto, eu vou colocar aqui print 65. Vou apertar Enter e veja que como a idade é igual a 65, ele avalia a primeira expressão, que vai dar falso. Portanto, ele vai passar a avaliar o elif. 65 não é menor que 60, portanto, ele não vai executar esta linha de código. Logo depois, ele vai ver que tem um else. E como ele não executou nenhuma das condições anteriores, ele vai imprimir o conteúdo do else, que justamente é o 65. Perceba então que o comando ele sempre começa com if. Opcionalmente, ele pode ter uma ou mais condições de elif. Eu poderia, depois desse elif, no lugar desse else, colocar um outro elif ainda. Então eu posso ter de 0 a infinitos elifs dentro da sua lógica. E, opcionalmente, ao final você pode ter uma cláusula de else, que vai ser executada se nenhuma das anteriores forem atendidas. Dessa forma, nós finalizamos o estudo básico dos desvios condicionais e poderemos utilizá-los nas nossas próximas lógicas. Nós finalizamos aqui também a parte básica de Python, com os tipos fundamentais e os comandos fundamentais, como variável e agora o desvio condicional.
Na próxima aula, nós passaremos a abordar conceitos ligeiramente mais complexos, que são os containers em Python e a chamada iteração, que é muito comum de se ver quando você está trabalhando com os containers.